marrentos, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula incrível sobre texto dissertativo argumentativo? Nessa aula, eu vou trabalhar uma redação com até 25 linhas, que é uma particularidade tanto da turma da Prefeitura Municipal de Serra, Espírito Santo, quanto da galera da minha turma querida também, Fundação Municipal de Saúde. Tá? Então já tem uma correção de redação com 25 linhas disponível para vocês, inclusive foi a última aula que eu ministrei aqui, e agora mais uma, tá? Então assim, vocês vão perceber que os critérios de correção são idênticos para ambas as turmas, tanto para a Prefeitura Municipal quanto para a Fundação Municipal, ok? São bancas distintas, tá? Mas são primas. Então, os critérios de correção são os mesmos, a divisão da nota, o total, as particularidades, tudo. O que eu aconselho a vocês, e já conversei com os meus alunos das turmas. Primeiro, essa banca, ela geralmente cobra assuntos relacionados ou à especialidade ou cargo, ou a instituição, ou seja, Prefeitura Municipal, área de educação, acreditamos que a banca vai cobrar um assunto relacionado à educação. Fundação Municipal de Saúde, acreditamos que a banca vai cobrar um assunto relacionado ao eixo saúde. Porém, eu deixei todas as duas turmas matriculadas em temas de atualidades, porque isso não está claro no edital, a banca não deixou para a gente o conteúdo que será cobrado, e as bancas, ultimamente, elas têm pegado a gente de surpresa, tá? Então, em vários momentos, a gente acha que a banca vai cobrar um assunto relacionado à instituição, que é uma postura que ela adota, que ela vem adotando aí por um período comprido de tempo, e ela vai e cobra um assunto totalmente diferente, tá? Tanto do cargo quanto da instituição. Então, qual é a minha orientação para vocês? Treinem acerca de assuntos relacionados à saúde e treinem acerca de assuntos relacionados à educação, porém, leiam os outros temas que eu vou colocando para vocês lá na plataforma toda semana. Assuntos variados, olhem, verifiquem, se fosse esse tema cobrado hoje na minha prova, eu não saberia nem por onde começar, não tenho noção de desenvolver o meu senso crítico, uma argumentação sobre esse assunto. Então, pesquise, leia sobre esse assunto, tá? Porque caso ele seja cobrado na sua prova, ele não derrube aí toda a sua preparação, tá? Então, por isso que eu deixei vocês matriculados, todas as duas turmas matriculados em temas relacionados a atualidades, tá? Então, leem sobre outros assuntos também, tá? Eu acho até, gente, importante vocês treinarem. Treinem duas redações sobre o eixo temático que a gente espera que seja cobrado, uma sobre um assunto diverso, duas, uma. Vai fazendo aí essa passagem por todos os eixos, que eu acho que vai ser benéfico para vocês, até porque eu gosto de entregar vocês para fazerem qualquer prova, para fazerem outros concursos, eu gosto mesmo de mentorar alunos e prepará-los para vocês fazerem outras provas aí no decorrer dos anos. Ok? Então é importante vocês treinarem sobre outros assuntos também, até porque se for cobrado um tema relacionado ao seu cargo, ao assunto relacionado ali à instituição na qual você fará parte, é mais confortável para você, então é mais fácil de você desenvolver um texto sobre esse assunto, concordam? Então é bom a gente treinar sobre outros temas mais difíceis para a gente, menos confortáveis, que isso vai ajudar com que a gente se sinta até mais seguro quando a gente for fazer a nossa prova, tá bom? Então vamos lá. A redação, mais uma redação em que o aluno pediu que não fosse identificado, tá? Então, por isso eu não vou falar o nome do aluno, eu sempre gosto de estar aqui agradecendo os alunos que disponibilizam seus textos para a gente fazer a correção, para ministrar as aulas. Eu gosto de trazer redações dos alunos, tá? Eu não gosto de eu mesma escrever uma redação, porque às vezes o aluno fala, a professora que está escrevendo, né? A professora estudou para isso. Eu, particularmente, tenho 8 anos que eu estudo só
para provas discursivas, né, minha faculdade, mas as especializações que eu tenho. Então, a professora estuda só para isso, a especialidade, é lógico que ela vai fazer esse texto, mas e eu? Como é que vai ser? E os alunos vão fazer textos assim? Então, para vocês entenderem que o arroz com feijão funciona e que os alunos, as redações dos alunos que eu trago aqui para apresentar para vocês, geralmente tem alguns probleminhas, alguns ajustes que precisam ser feitos, e aí vocês, nossa, eu também estou cometendo esse erro aí. Bom, a professora ter falado que eu já me atento aqui o que eu preciso corrigir, o que eu preciso ajustar no momento em que eu for escrever um novo texto, tá? Então, é para vocês entenderem, gente, que todos conseguem. Alguns aprendem um pouco mais rápido, outros menos, mas a gente consegue aprender, tá? Não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças, só vocês entenderem, dominarem a estrutura, estudar os assuntos que dá certo. Tem que treinar. Tá? Só assistir aula, infelizmente, não dá para aprender. É a mesma coisa que você querer aprender a dirigir assistindo, vendo alguém dirigir, depois pegar um carro e, aprendi. Não tem como, tem que colocar a mão na massa e tem que escrever, tá? Se possível, ter um professor para corrigir o seu texto também, especialista, formado na área, habilitado na área, para realmente te preparar de forma assertiva. Beleza? Então, vamos lá, então, né? Deixa eu só verificar se a imagem tá ok para vocês, porque eu faço um corte aqui e às vezes eu vou gravar, eu falo, gente, cortou um pedacinho aqui da letra, da margem, mas tá certinho, tá? Então a gente vai corrigir juntos aí esse texto. Primeiro, deixa eu só abrir aqui o tema. Então, gente, só para abrir aqui, o tema da redação era os desafios do SUS para garantir o acesso à saúde para todos os brasileiros. Então aqui vocês já aprenderam lá na aula em que eu ensino para vocês como interpretar corretamente o tema, que nós temos uma pergunta implícita. A banca está perguntando para você, fulano, quais são os desafios para garantir o acesso à saúde para todos os brasileiros? Os desafios, galera, é o mesmo que o que está impedindo, o que está atrapalhando, o dificultador, tá? Então, o que impede que a gente consiga transmitir, promover essa saúde para todos, tá? Então, é nesse sentido. Então, como está no plural, eu tenho que apresentar aqui 2 desafios. Um eu vou desenvolver no D1 e o outro eu vou desenvolver no D2. E qual é a sua função além de apresentar os desafios? Então, lá na introdução, vocês já aprenderam que é um parágrafo para apresentação, vou apresentar o tema, vou apresentar o meu posicionamento e vou apresentar os argumentos que eu vou utilizar para defender o meu ponto de vista. Vocês já aprenderam aqui. É imprescindível saber quais são as funções de cada parágrafo e quais são as funções de cada período nesse tipo textual. A gente sabe que o texto dissertativo argumentativo, ele é um tipo textual um pouco mais engessado, tá? Infelizmente, a maioria acha que é só dominar o assunto, chegar no dia da prova, eu divido lá em blocos, 4 parágrafos e saio escrevendo sobre o assunto. Infelizmente, não é assim, tá? Quando se trata de questões discursivas e textos expositivos, a banca está cobrando um conhecimento acerca do assunto que ela está cobrando ali naquele momento. Então, vocês não preocupam tanto com a estrutura. Quando é um texto dissertativo argumentativo, a gente tem uma estrutura, como falei, mais engessada e a gente precisa se preocupar com ela, tá? Então, é importante, imprescindível, eu até falo, que vocês dominem a estrutura, para vocês saberem o que escrever em cada momento. Então, vocês vão entender que relação não é inspiração, não é criatividade. A pessoa, eu não sou nada criativo, gente, eu também não. Criatividade, para mim, é praticamente zero. Então, não é criatividade, não é inspiração, é técnica. Lógico, tem que saber sobre o que você está escrevendo, né? Mas, geralmente, são assuntos relacionados ao quê? Ao nosso contexto social, da atualidade. Então, nós não somos nenhum alienado, né? Então, por não sermos alienados, a gente sabe o que escrever. Obviamente, tem assuntos que a gente domina mais e assuntos que a gente domina menos, mas dá para fazer um texto sem ser expert, especialista naquele assunto, ok? Então, vamos lá, vamos entender aqui o que foi feito. Então,
aqui, introdução, deixa eu só pegar a canetinha, a gente vai elaborar 3 períodos, tá? Cada período tem a sua função, isso é importante vocês dominarem para não ter ali aquela crise da folha em branco, tá? Aquele frio na espinha que vocês sentem ao elaborar um texto, porque não sabe o que escrever, por onde começar. Então, cada período dentro desse tipo textual, vocês já sabem o que precisa ser feito, tá? É assim que eu ensino a vocês a escreverem a redação, por frases. Então, aqui, ó. De acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Perfeito, Estado com letra maiúscula. Percebe que ele estava escrevendo com letra minúscula aqui, ó, e aí consertou. Cuidado com essas rasuras, tá? São bancas extremamente exigentes no que concerne a apresentação, no que concerne a visão do texto. Então, evitar rasuras, evitar borrões, tá? Se for rasurar da forma correta, igual eu sempre ensino a vocês, risca em cima, escreve a palavra na frente novamente, mesmo assim não pode ser excessivo, tá? Não pode ter muitas rasuras feitas dessa forma. Então tenham cuidado, margem, tá? Não ultrapassar a margem, nem hífen, nem pedaços de palavras. Então vamos tentar entregar a folha definitiva o mais perfeito possível, ok? Aqui, o que o aluno fez? Ele contextualizou o tema, então ele trouxe um trecho da Constituição Federal em que trata sobre o assunto, sobre o núcleo, que é saúde, tá? A melhor forma de vocês fundamentarem parágrafos de introdução. Pega o assunto núcleo, o assunto principal, que é o eixo temático, e traga ali uma lei, um filme, uma série, um argumento de autoridade que consiga abordar aquele assunto para a gente começar a contextualizar o tema, tá? Nesse sentido, o Sistema Único de Saúde, SUS, não consegue cumprir o seu dever que consta na Constituição. Aqui eu trocaria por carta magna, tá? Para não fazer repetição. A gente deve evitar fazer repetições de palavras no mesmo parágrafo, ok? Porque nem todos os brasileiros conseguem usufruir plenamente de seu direito à saúde. Qual que é o problema aqui nesse período, galera? O conectivo, tá? Que até marquei aqui na correção do aluno. Por que esse conectivo aqui não foi utilizado de maneira correta? Vamos pensar comigo. Aqui o aluno fundamentou, contextualizou o tema, trazendo o artigo 96 e falando que a saúde é um direito de todos e ele é dever, né, transmitir, promover essa saúde é dever do Estado. Aí depois ele fala que o SUS, que obviamente é por meio dele que a gente consegue promover essa saúde a todos, sem distinção, não consegue cumprir o seu dever. Então, gente, o correto aqui é um conectivo adversativo, tá? Todavia, porém, entretanto, tá? Usem aí o conectivo adversativo que vocês lembrarem, tá? É importante vocês terem uma tabela de conectivos e evitar repeti-los durante o texto, tá? Então, aqui houve um erro de coesão textual e a banca pode descontar também no critério que avalia a coerência, tá? Porque prejudica aqui o entendimento, a fluidez do texto, o encadeamento lógico das ideias. Aí vai depender da banca e do corretor, tá? Assim, sempre encerrem o parágrafo de vocês com uma conjunção, com um conectivo conclusivo, porque todos os parágrafos eles devem ter início, meio e fim. Exploram-se, primeiramente, a falta de médicos em regiões vulneráveis e, subsequente, o financiamento insuficiente para cobrir todos os gastos do SUS. Então, o que é isso aqui que foi feito no último período do parágrafo de introdução? A apresentação dos desafios. Lembra que a banca está cobrando quais são os desafios para promover a saúde para todos, para o SUS conseguir promover a saúde? Então, aqui ele está falando que um desafio é a falta de médicos e o segundo desafio é o financiamento suficiente. Então, aqui é o projeto de texto dele. Ele vai abordar no D1 e esse argumento ele vai abordar no D2. Então, ele responde exatamente o que a banca solicitou na frase temática. Quais são os desafios? Tranquilo até aqui, galera?
esse é o parágrafo de introdução, estrutura perfeita, completa, não houve tangenciamento, interpretação também perfeita da temática, tanto do seu núcleo, do seu assunto, quanto dos recortes, tá? Que é imprescindível vocês analisarem isso antes de iniciar o texto de vocês, fazerem um projeto de texto lá na proposta de redação, mesmo para saber o que vai ser dito, o que vai ser dissertado em cada parágrafo do texto, ok? Vamos lá, ó, deixa o like aí para prof. Se estiver gostando da aula, deixa o like, que é por meio dele que eu vou saber as aulas que eu vou trazer aqui para vocês, tá? O que vocês gostam. Vamos então ao primeiro parágrafo de desenvolvimento, tá? Qual é a função do parágrafo de desenvolvimento? Como eu falei, vocês precisam dominar a técnica para saber escrever em bons textos. Então, no meu parágrafo de desenvolvimento, obrigatoriamente eu preciso ter 4 elementos, independente se a banca está cobrando uma relação de 20 linhas, de 25 linhas, de 30 linhas, de 40 ou de 50 linhas, tá? Eu preciso atender os 4 elementos obrigatórios. O que vai diferenciar com relação a essa quantidade de linhas? O aprofundamento. Tá? O quanto vocês vão desenvolver cada ideia. Então, texto de 20, de 25 linhas, eu preciso ser mais sucinta, eu preciso ser mais objetiva, eu não vou conseguir aprofundar tanto a minha argumentação, desmembrar tanto as ideias que eu vou apresentando, tá? Então, essa é a diferença. Porém, eu já aconselho a vocês, nada de letras grandes, porque vocês não vão conseguir atender a estrutura completa dentro de 25 linhas. É impossível, tá? E você vai perder ponto por isso, ok? Então, vamos entender. Eu preciso tópico frasal, eu preciso fundamentar, eu preciso argumentar e eu preciso concluir o parágrafo, tá? Eu preciso cumprir essas 4 funções dentro do parágrafo de desenvolvimento. E para que ele serve, prof? O próprio nome diz, desenvolver. É lá que você vai desenvolver o texto, é lá que você vai argumentar, é lá que você vai defender o seu ponto de vista por meio daquele argumento, ou seja, um desafio eu vou apresentar e vou defender. Por que eu acho que aquele desafio, ele é um dificultador, ele realmente é um desafio, ele é um obstáculo para que a gente consiga promover a saúde, que o SUS consiga atender a todos, tá? Então, esses 2 parágrafos, porque são 2 parágrafos de desenvolvimento, são os mais importantes do texto de vocês. Tá? É lá que você demonstra seu senso crítico, é lá que você é persuasivo, é lá que você demonstra conhecimento acerca do assunto cobrado e atende exatamente ao recorte em que a banca delimitou o tema ali para vocês, tá? Então vamos lá, vamos seguir. Vamos ver se o aluno ele cumpre aqui todas as etapas. Em primeira análise, as regiões que o SUS apresenta maior dificuldade em ofertar os serviços são aquelas em que não são atrativos para os médicos. Então, ou seja, os médicos não trabalham nessas regiões, faltam médicos em determinados locais. Pois ele está explicando que preferem trabalhar em locais já estruturados e maturados de investimentos. Então, o que ele fez aqui? Ele apresentou o tópico frasal, poderia ter sido o tópico frasal um pouco mais sucinto, mas ele quis explicar o que ele está querendo dizer com isso, tá? Para não ficar nenhuma lacuna no texto. E aí, subsequente, então aqui ele já fala, né, que as regiões do SUS apresentam maior dificuldade em ofertar os seus médicos, aí ele está argumentando. Ele fala que são atrativos, não são nada atrativos para os médicos, pois eles preferem trabalhar em outros locais, mais bem estruturados. Logo em seguida, ele faz a fundamentação. Peraí, deixa eu só, tá atrapalhando aqui. Outro sim, segundo o Conselho Federal de Medicina, na região norte, tá vendo? Tentando consertar, acho que ele ia escrever com letra minúscula, aqui, e aí consertou, do país, há um médico para cada 953 habitantes. Isso é quase o dobro da média brasileira, ou seja, entre vírgulas bonitinho, olha, evidencia a precariedade, ó, mais uma vez tentando consertar, ó, da infraestrutura e políticas públicas nessas regiões. Então aqui ele faz o quê? Ele traz a fundamentação e ele explica, ele faz a argumentação, né? Ou seja, ele está trazendo aqui números que comprovam que em determinadas regiões há falta de médicos para atender a toda a população.
E aí ele fala que isso é o dobro da média brasileira, ou seja, evidencia a precariedade da infraestrutura e políticas públicas nessas regiões. Aqui ele vai fazer agora o quê? Concluir. Dessa forma, a escassez de médicos em regiões vulneráveis é um problema complexo que demanda estratégias para atrair e manter esses profissionais. Então, ele consegue cumprir tudo, ele consegue fazer tópico frasal, ele consegue argumentar, ele consegue relacionar a fundamentação dele com o tema, tá? Explicar o que ele está querendo dizer com esses números aqui, o que isso tem a ver com o posicionamento dele, com o que ele está trazendo de discussão para o texto, e ele conclui o parágrafo, tá? Lógico, gente, vocês percebem que é tudo muito sucinto. Não tem como apresentar exemplos aqui, desenvolver mais, porque é uma redação com até 25 linhas. E vocês percebem que a letra do aluno não é grande, tá? Quem estiver escrevendo maior do que essa letra aqui pode correr atrás, que vai prejudicar a qualidade do texto, tá? Em segunda análise, para garantir a universalização e integridade do atendimento do SUS, são necessários, aqui quase não dá para ver o acento, ó, provavelmente o corretor marcaria essa palavra aqui como erro de grafia, tá? São necessários muitos recursos, os 15% da receita da União. Aí, ó, vamos lá, vou ler de novo, porque do jeito que eu li aqui não ficou legal, né? Para garantir a universalização e integridade do atendimento do SUS, são necessários muitos recursos. Os 15% da receita da União, o valor que os estados e municípios repassam, então aqui faltou a vírgula, por quê? Porque é um aposto explicativo, tá? Se eu retirar, não prejudica nem a questão gramatical e nem o entendimento da frase, do período, tá? Então, aqui é um aposto explicativo, eu preciso isolá-lo por vírgula, por isso que foi apontado aqui um erro, tá? Não é suficiente para todas as demandas. Então, aqui o que ele fala? Ele fala que há problemas nessa divisão, nas verbas, tá? Então, o SUS, ele não consegue promover a saúde a todos, uma saúde de qualidade, porque a receita é insuficiente, tá? Então, é um dos obstáculos, dos desafios que ele está apresentando, que ele vai discorrer sobre aqui. Além disso, o envelhecimento populacional fez com que o gasto com saúde aumentasse, aqui na verdade aumentasse, deixa eu só ver. Além disso, o envelhecimento populacional faz com que o gasto com saúde aumente cada vez mais e a infraestrutura insuficiente exige, tá? Porque aqui, ó, está concordando com a infraestrutura. O que exige? A infraestrutura insuficiente exige, ok? Então, exige maiores investimentos. Então, aqui, o que ele está trazendo como argumentação? Quanto mais velha a população, maior é o gasto com saúde, maiores são os atendimentos, vacinação, tanto em crianças como idosos, aumentam. Essa questão do atendimento, quedas, né? Às vezes uma queda simples para um jovem, a gente levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, como se dizem, mas às vezes uma queda boba, simples, para uma pessoa mais idosa, há fraturas graves, então exige um atendimento mais amplo em todos os setores, né, em todas as especialidades médicas, e com isso há um gasto maior, há um custo maior em saúde. Então isso mostra que esses gastos eles vão ficar cada vez maiores, porque a nossa população ela tem envelhecido mais, né? Nós temos hoje uma taxa muito maior de idosos do que a gente tinha há 20 anos atrás. Então isso vai fazer com que haja um custo maior em saúde pública, tá? Então é isso que o aluno traz como argumentação. Eu achei excelente, tá? O desenvolvimento desse parágrafo. Desse modo, então, ele vai concluir: a falta de recursos para que o SUS cubra todas as áreas de saúde necessárias mostra que o país precisa equilibrar as contas públicas para dar prioridade à saúde, tá? Então, mais uma vez, tópico frasal, argumentou, fundamentou, ok? Então, aqui a fundamentação, gente, o que é fundamentação? Pode ter alunos aqui que estão vendo a minha aula pela primeira vez. Fundamentação é algo que você traz de conhecimento geral de fora
para o seu texto, tá? Todos os textos dissertativos e argumentativos, independente de banca, independente de certame, independente de área, obrigatoriamente você precisa fundamentar para ter uma excelente nota, tá, galera? Lógico que, professora, eu fiz uma redação, não lembrei de fundamentar nada. Não quer dizer que você vai tirar 0 na redação, tá? É como se fosse um temperinho, é algo a mais. Quem tá buscando aí um aproveitamento acima de 85% precisa se atentar a isso. Então, eu preciso fundamentar a introdução, eu preciso fundamentar o desenvolvimento 1 e eu preciso fundamentar o desenvolvimento 2. Essas bancas, tá, gente? A maioria delas, vamos retirar aqui só a FCC, você pode trazer leis, filmes, músicas dos anos 80, tá? Renato Russo, Engenheiros do Havaí, Capital Inicial, tem muitas músicas que fazem críticas sociais que vocês podem usar nos textos de vocês. Professora, eu não gosto de música. Você assiste filmes, séries, lembra de filme. Vocês estão estudando para concurso, gente, vocês têm que ser estratégicos. Vai descansar, vai relaxar, vai assistir uma série. Nossa, cara, que legal essa abordagem aqui, dá para usar na redação, quando eu vou falar acerca de violência contra a mulher, por exemplo, igual essa série que está aí, eu esqueci, Não Vamos Nos Calar, Não Vamos Nos Calar, é uma coisa assim. Galera, eu sou péssima para lembrar nome de série e filme, tá? Péssima. Nome de atores, então, nem se fala. Então, essa série, por exemplo, ela pode ser usada com relação a abuso sexual, tá? Porque conta a história ali de adolescentes que sofriam abuso sexual por um professor de história. Então, lógico, não vão contar o filme inteiro, vocês falam de acordo com o filme, aí eu não lembro exatamente o nome do filme, mas quem assistiu sabe, tá ali hoje, acho que em primeiro lugar, na Netflix. Então, trata acerca de adolescentes que sofriam abuso sexual por professores, era um professor de história, e aí vocês colocam lá, e com isso vocês fazem a relação com o tema que vocês vão desenvolver. Então, é algo que é disponível a todos, tá? Dados estatísticos eu acho bem perigoso, tá, galera? Porque é algo muito específico sobre o assunto. Aqui, no caso, fala de verbas relacionadas à saúde. Então, provavelmente, né, 90%, 95% de chance de cair um assunto relacionado à saúde, você pode usar e fazer o gancho ali que você precisa. Mas cuidado com dados estatísticos, porque é difícil da gente guardar. São muitas informações, tá? Então, eu geralmente prefiro algo que eu vou utilizar ali em qualquer tema relacionado àquele assunto. Por exemplo, como essa série que eu falei, assunto relacionado a abuso sexual. Posso abordar tranquilamente. Constituição Federal vai falar de saúde, eu gosto muito de abordar leis também, então aí vocês fazem o que for mais confortável para vocês. Mas é imprescindível a fundamentação em textos dissertativos argumentativos, tá? Não posso deixar de fundamentar se eu quero uma excelente nota acima de 85%, tá? E aqui é a conclusão, vamos analisar aqui, ó. Conclusão, galera, vamos falar um pouquinho sobre, tá? Em um texto de 25 linhas, você não vai conseguir fazer uma proposta de intervenção completa, tá? Eu até aconselho a vocês que treinem a elaborarem conclusões, que não abordem essa questão, que não façam propostas de intervenção, porque em muitos casos o tema, ele não é um problema e você não vai problematizá-lo. Né? Você é meu aluno, já aprendeu que aqui nós não estamos falando de Enem, nós estamos falando sobre concurso público e a perspectiva que nós devemos tratar o tema, que a gente vai adotar no tratamento do tema, ela é diferente da que devemos fazer quando se trata de Enem. Tá? Então, eu não posso pensar se o tema fala os benefícios da inteligência artificial na educação, galera aí da Prefeitura Municipal de Serra, os benefícios da inteligência artificial na educação. Eu vou falar de forma positiva. E aí, por que eu vou fazer proposta de intervenção? Portanto, é imprescindível que o governo invista em inteligência artificial. Não, gente, não. Proposta de intervenção é para resolver problemas que foram abordados anteriormente no texto. Isso traz problema de coesão para o seu texto também, tá? Então, aprendam a fazer síntese, que é um resumo do que você abordou nos parágrafos de desenvolvimento, de forma parafraseada, tá? Para não ficar repetindo, igual você escreveu lá, escreve embaixo, não vai ter uma qualidade interessante também no seu texto, tá? Então, aprendam a desenvolver conclusões em que não elaborem propostas de intervenção. Por fim, o primeiro período, obrigatoriamente, vocês devem retomar o posicionamento e o tema,
tá? Os desafios do SUS são complexos e sua solução depende de variáveis multifatoriais para garantir o acesso de forma integral aos brasileiros. Portanto, o Estado precisa evoluir suas políticas públicas e econômicas para garantir o direito a todos, como determina a Constituição Federal. Aqui ele retoma o quê? A fundamentação da introdução, tá? Não posso apresentar nenhuma informação nova na conclusão, e se eu for retomar uma fundamentação somente da introdução, tá? Os outros parágrafos eu não posso retomar, beleza? Aqui ele fez uma mini proposta de intervenção, fala o que é necessário fazer. Eu sinto que fica faltando alguma coisa aqui, tá? Eu sinto que falta. Então, para uma redação de 25 linhas, um parágrafo que você tem disponível ali 4 ou 5 linhas, porque para a conclusão, galera, em um texto de 25, ou é 4 ou são 5 linhas. Não dá para desenvolver um parágrafo maior do que isso, porque vai prejudicar a argumentação, vai prejudicar aqui, ó, o desenvolvimento do seu texto, tá? Então, eu prefiro fazer uma síntese do texto. Aqui, na verdade, se você for entender tudo o que ele abordou, sempre na conclusão dele, ele falava o que é necessário, ó, o país precisa ampliar contas públicas, ó, que é a melhor forma de concluir o parágrafo, tá? Eu também gosto de fazer assim, quando o tema é um problema, tá, galera? Demanda estratégias. Então, de uma certa forma, ele sintetizou aqui, ó, a conclusão dos 2 parágrafos. Então, por isso ficou bom, tá? Foi um aluno que teve uma excelente estratégia na montagem desse texto. Se você for avaliar toda a argumentação, toda a estruturação do texto, foi uma redação muito bem pensada, muito bem elaborada, tá? Quem entende texto dissertativo argumentativo vai entender bem os pontos aqui e a forma em que o aluno colocou em prática as estratégias que ele traçou, tá? Então, por isso ficou muito bom, mas cuidado, tá? O ideal aqui seria fazer uma síntese do texto mesmo, ele fez uma síntese, como eu expliquei para vocês, então seria melhor, sempre é melhor do que proposta de intervenção, porque vai faltar alguma coisa, vai ficar incompleto, beleza? Então, galera, esse texto eu vou digitar para vocês, como eu sempre faço, vai estar lá no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue lá, eu sempre trago aqui redações, digito, faço as correções, porque obviamente esses pontos aqui que precisam de ajustes, eu corrijo no momento em que eu digito a redação e digito para ficar mais fácil para vocês também, tá? Porque aí posta uma foto de uma redação assim, eu particularmente quando eu vejo os professores quando fazem isso, eu tenho preguiça de ler, eu não leio. Então, assim, eu acredito que vocês também não gostem. Então, eu digito para ficar sempre mais fácil, para vocês salvarem, copiar no material de vocês. Então, vou digitar essa redação. A da aula passada, eu vou deixar o link aqui para vocês, para quem ainda não assistiu, ok? Que também é uma redação de 25 linhas de um aluno que está fazendo para o cargo de médico, tá? Para a Fundação Municipal de Saúde. Como eu falei, tanto a Prefeitura Municipal quanto a Fundação Municipal é a mesma. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, a correção, tá? Quase eu esqueço, ó, o detalhamento aqui, ó. Vendo, ó, o tema, erros foram só 2, tá? Excelente atendimento à norma culta, tá vendo, ó, o aspecto formal, aí o corretor, ele vai contar aqui, ó, por que que o corretor fez isso, galera? Porque aqui, ó, o máximo que vale é 2,5. Então, se o aluno ele tiver mais do que 10 erros aqui em pontuação, situação de ortografia, vai descontar no máximo 2,5, tá? Banca é uma mãe, né? 0,25, porque Consulplan desconta 1 ponto por erro, e Instituto Consulplan meio ponto por erro, ele não quer nem saber se você vai ultrapassar a quantidade de concordância, de regência, quanto se tiver 30, 40 sobre ortografia, a banca tá contando, tá? Então, aí, às vezes, vocês estão assustando com essa correção aqui, mas a banca é uma mãezinha, tá? E aqui o aspecto textual, que vale 7,5, aí todos esses quesitos, tá? São avaliados. E aqui o aspecto técnico. Então, é a mesma, gente, é o mesmo modo de correção, o mesmo formato, tá? Essas duas bancas, elas são primas. E a nota final do aluno, 27, ó, 27 pontos de 30, tá? Aqui a correção do aluno, beleza? Vocês verem que é a mesma, ok? Então, aguardo vocês lá no Instagram, vou digitar. Aqui ficou cortado um pouquinho, né? Agora que eu passei aqui para outra tela que eu vi, mas eu acho que já deu para vocês entenderem
como é a divisão da nota, ok? Então, essa correção eu faço detalhadinha para vocês lá na plataforma, para vocês entenderem como o corretor vai fazer a correção de vocês, ok? Um beijo, um abraço, um cheiro e até a próxima!